Hoje, quinta-feira, é dia do nosso bate-papo com Theo Lamanier, CEO da Bybank. Bom dia para você, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, Raj. Bom dia quem está nos escutando. Theo, que na semana passada começou a falar pra gente aí sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os impactos aí na sociedade, na economia também. Hoje continua essa aula aí, né, Theo? É isso aí, Carol. Vou começar a falar um pouquinho hoje pro pessoal da Batalha de Stalingrado, uma batalha que foi vencida no frio pelos russos, em homenagem ao frio que tá fazendo aqui nos últimos dias em Belo Horizonte. Complicado, viu, velho? Muito bem, vamos lá então. O Theo prometeu, ele falou que ia falar disso, falou que ia trazer um episódio, né, bem legal pra gente discutir também, porque eu acho que o bacana é isso, a gente fala da história e vê como que isso impacta a gente nos dia a dia. A gente acha que é uma coisa, às vezes, fica muito distante, mas não, a gente tem os efeitos aí na nossa vida diariamente, né, Theo? Exatamente, Carol. E isso que eu queria convidar quem tá nos ouvindo a refletir. Eu vou trazer aqui alguns fatos históricos, mas a gente precisa entender como que as pessoas pensavam naquela época para depois dessa série de exposições sobre a Segunda Guerra, a gente chegar a conclusões juntos. Antes, eu só queria recomendar, assim, as fontes que eu tô tirando essas informações. As duas principais fontes, para mim, é o melhor livro sobre Segunda Guerra, ele chama Segunda Guerra Mundial. O autor é Martin Gilbert. Gilbert escreve igual o Gilbert aqui, da 98. E o outro é o Segunda Guerra Mundial em Cores, da Netflix, que é um documentário super interessante, em episódios pontuais. E aí fica também para quem gosta de ficção, quiser entender o que teria acontecido se os nazistas tivessem ganhado a guerra, a série The Man in the High Castle, do Amazon Prime. Excelente, ela é um cenário do mundo, o que teria acontecido. E é baseado no livro, né, do Philip K. Dick, que para quem não conhece é o autor de Blade Runner, né, das ovelhas, né, androides são com ovelhas elétricas. E é muito legal, o livro é muito bom porque ele traça esse paralelo. Se o Japão e a Alemanha tivessem ganhado a Segunda Guerra, como é que seria o mundo nesse momento? Aí cria um universo paralelo. Uma outra dica, até antes de você entrar, falando justamente de Stalingrado, é o Círculo de Fogo, que é um filme com como é que chama aquele ator? O Jude Law, que fala da história da campanha russa na Segunda Guerra, focando principalmente nos atiradores de elite. Muito bom. Chama Círculo de Fogo. Eu acho esse filme excelente. Eu ia falar dele mais na frente, você antecipou. Desculpa, não, de jeito nenhum. Perfeito. Eu acho esse filme muito bom. E aí, Raj, assim, é engraçado você falar, a gente falando rapidinho aqui do The Man in the High Castle. Quando eu assisti até hoje, eu sei que o negócio não é verdade, mas você fica puto ali você fica bravo com os nazistas ganhando. Né? É um sentimento ruim. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da Batalha de Stalingrado. Eu até trouxe uma colinha aqui, porque são muitos eventos, né? As coisas acontecem no desenrolar de quase 4 anos. Tudo começa lá em agosto de 1939, há vários anos atrás, quando a Alemanha nazista assina um pacto com a Rússia comunista, com a União Soviética, de não agressão. E todo mundo estranhava porque que Stalin e Hitler tinham feito aquilo ali. Pouco depois, a verdade veio se descortinar. Na verdade, eles estavam fazendo um pacto ali porque eles queriam a região da Polônia. A Polônia, coitada, ela foi massacrada porque os nazistas entraram e invadiram a Polônia pelo oeste e os comunistas invadiram a Polônia pelo leste, que logo depois se rendeu. E assim, aquilo ali para Stalin já consolidava todas as posições que ele queria da União Soviética, enquanto Hitler continuou aí mais 2 anos de ascensão e conquista territorial, dominando quase toda a Europa até chegar no mar. Ele já tinha chegado lá na França e já não conseguia avançar para a Inglaterra. Quando isso aconteceu, ninguém esperava que Hitler fosse abrir uma segunda frente de guerra, até que lá, mais precisamente em junho de 1941, Hitler desencadeia a Operação Barbarossa, que é o ataque à União Soviética. E ele achava que ele ia tomar a União Soviética toda em 2 meses. Então, lembrando, a gente está em junho de 41, isso aí está no meio do verão europeu. E só falando um pouco aqui, um detalhe curioso, como é que funcionam os ataques do exército alemão. Eles têm uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que constitui-se no seguinte: primeiro vem os aviões da Luftwaffe, do general Göring, que fazem os bombardeiros aéreos. Rapidamente eles dão um deploy nos tanques, eles enviam os tanques. Quando acabam os tanques de deixar o terreno destroçado, vem a artilharia com canhões de curta distância, e só então que vem a infantaria, os homens. E eles foram fazendo isso e bateram na Rússia ali as portas de Moscou. Eles já tinham pegado do Leningrado até Rostov. Isso aí, para em termos visuais, para a gente poder entender um pouco no mapa da Europa, é uma região para frente da Estônia até o final da Ucrânia. E a partir daquele momento ele bateu uma indecisão no Hitler. O que é que ele faria? E ele quis atacar os russos um pouco pelo aspecto emocional. Ele falou assim, poxa, vou mandar as tropas aqui para Stalingrado, porque isso vai abalar a questão emocional. É uma cidade que era muito importante para Stalin. E dado isso, as tropas que estavam lá na Rússia, ou melhor, na época na União Soviética, dividiram-se. Uma parte foi lá para a região do Azerbaijão, porque eles precisavam de suprimentos, petróleo e tudo mais. E a outra começou a avançar para Stalingrado. Tudo isso aí foi bem... É importante que se diga que, só para eu pegar a data aqui,
Isso mesmo. A gente já tá falando aqui agora do verão de julho de 1942, quando o Hitler divide suas tropas. E o que acontece nessa época lá? Hitler, quem ele manda para Stalingrado é o general Paulus. E o general Paulus tinha táticas de guerra bem específicas. Ninguém acreditava que o general Paulus ia fazer o que fez. Então a Rússia, movida por um sentimento nacionalista, Stalin começou a despertar 2 sentimentos nas pessoas. O primeiro de medo e o segundo chamar um sentimento nacionalista pré-revolução russa. Falou, olha, a gente precisa se juntar contra esse pessoal aqui, olha o que eles estão fazendo com os judeus, enforcando crianças, estuprando mulheres e matando os homens. Se a Rússia não se unir por conta disso aí, a gente vai ficar numa situação bem grave. E assim, pulando alguns episódios pra gente ficar numa coisa mais corrida, a Rússia alistou para fazer parte desse exército um número de mulheres tão grande quanto o número de homens. Isso aí é algo interessante que se diga. E as mulheres não exerciam só funções de enfermeira e tudo mais, não. Elas foram pro fronte de batalha, elas foram combater, movidos por esse sentimento nacionalista e de ódio aos alemães. E assim, contando a história longa de uma maneira curta, tudo gerou ali uma surpresa, porque esperava-se que o general Paulus atacasse de um jeito, ele atacou de outro. Começou de fato com um bombardeiro em Stalingrado. Os russos tinham feito uma manobra que é fazer como se fosse um anel de destruição em volta de Stalingrado. Eles queimaram tudo, deixaram terras devastadas para que os alemães não pudessem se aproveitar de nenhum tipo de recurso natural e começaram ali uma batalha dentro da cidade de Stalingrado. E essa batalha foi uma batalha que foi muito ruim para os nazistas, porque como a cidade estava em escombros, o general Paulus não conseguiu usar as táticas de guerra usualmente praticadas por ele. E o que ele teve que fazer? Foi o combate corpo a corpo, junto com o general russo, ou melhor, o general russo Chuikov, antagonizava ele do outro lado, e ele adotou uma tática de guerra chamada Stormtrooper, que consiste num combate puramente corporal. É o combate que todo mundo em estratégia de guerra quer evitar, porque você expõe seus homens e aquilo ali vira, desculpa a expressão, mas uma máquina de moer carne. Isso por parte do exército russo. Exatamente. O exército no caso, russo, o soviético. Exatamente, o exército soviético começou essa tática de Stormtrooper. Era um combate que você está a uma distância de granada do seu inimigo. Era algo que nunca tinha sido feito até então na Segunda Guerra Mundial. Às vezes, os alemães nazistas e os soviéticos de um lado, eles estavam completamente divididos ali, simplesmente por uma parede. Eles estavam ocupando o mesmo prédio. E aquilo lá, o exército alemão foi conquistando vitória, e Stalin falando, olha, a gente não vai desistir. Até que um dia chega numa situação que a vitória alemã estava bem consolidada, mas descobriu-se que tudo aqui era uma manobra diversionista, que Stalin estava jogando os alemães para dentro do Stalingrado, e quando isso aconteceu, ele mandou mais de 1 milhão de pessoas para flanquear os exércitos alemães. Então o que eles fizeram? Começaram a atacar como se fosse pela esquerda, pela direita e pela retaguarda, e cercaram os alemães no meio do inverno russo, que começava ali a partir de novembro de 1942. Com isso, o Hitler tinha uma posição extremamente nacionalista e falava, olha, vocês não vão desistir, vocês vão ficar aí porque nenhum alemão desistiu, vocês não vão ser os primeiros a fazerem isso. O que Paulus queria, o general, era batalhar para fora daquilo ali. E Hitler acreditava que ele ia conseguir manter seus 900 mil homens alimentados através da Luftwaffe, chegando 800 toneladas por dia de alimento via avião. E não conseguiram fazer isso. É impossível. O que se entregava de alimentos ali por dia eram no máximo 15 toneladas. Dado isso, no meio do inverno russo, as tropas alemãs cercadas e movidas por um sentimento, exclusivamente sentimento que estava ali dominando, não existia nenhuma tática, os alemães começaram a morrer de fome e de frio. E tudo isso que eu quero mostrar para as pessoas que estava acontecendo era que, de um lado, os russos estavam lutando simplesmente por orgulho, porque Stalingrado não era nada estratégico, e a mesma coisa foi o mesmo tipo de sentimento que motivou Hitler e suas tropas. Ele queria ferir o orgulho de Stalin. E virou-se ali uma das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Estimam-se que 2 milhões de pessoas tenham morrido naquilo ali. E vejam vocês, isso aí que eu quero trazer como reflexão hoje, como que as pessoas podem ser movidas por sentimentos que não têm qualquer conexão com a realidade. É algo totalmente lógico e racional. Tanto o general Mussolini quanto Hitler mandaram seus homens para morrer. Ali ninguém estava olhando para o ser humano, estava olhando apenas para o massacre e para uma vitória que não produziria qualquer outro efeito, que senão um efeito sentimental de ego para as duas partes. Tá aí a reflexão realmente, né? A gente movido por sentimentos, e é difícil a gente às vezes desvincular isso do nosso dia a dia, né, Theo? A gente tem sentimentos, a gente tem aquilo ali, sente aquilo ali na hora,
E é o tal do controle emocional que a gente tem que desenvolver, tem que aprender. Nesse caso, necessita aí uma batalha, né, grande, que se não tivesse aí essa movimentação baseada em um sentimento, teria tido outro final, outra história traçada, né? Carol, galera participando aqui, o pessoal gostando muito do tema. Eu não peguei seu nome aqui, ouvinte. O ouvinte mandou aqui, esse livro fala exatamente a respeito desta parte da Segunda Guerra. Estou adorando saber mais com o programa. Mostrou a foto pra mim aqui da Christine Hanna, chama Jardim de Inverno, um livro contando esse conflito de Stalingrado. Dica do ouvinte aí, não mandou pra mim o nome, mas tá aí a dica. Deixa eu cortar o telefone dele. Aqui, aí tá bom. A foto do livro aqui, o ouvinte mandou pra gente. Eu acho legal isso, Theo, porque generais, chefes de Estado brigam ali nas suas mesinhas de guerra com objetivos que muitas vezes o fronte não entende. E isso acaba refletindo de uma forma diferente no front, porque o cara não sabe por que tá lutando. Esses filmes de guerra, o Resgate do Soldado Ryan, um dos meus filmes favoritos, traz muito isso. É aquela questão, não há de se questionar a ordem superior, você simplesmente deve fazê-la. E isso reflete muito em Stalingrado. Tanto o exército nazista quanto o exército soviético estavam brigando por um objetivo que era fútil. Por uma questão de orgulho. Movidos pelo sentimento ali do nacionalismo, né? Tipo, da questão de vamos fazer, pelo orgulho mesmo que o Theo fala. E agora é outra coisa, outra reflexão também. Pensa hoje na política, a gente consegue pensar em inúmeros exemplos aí de decisões, muitas vezes movidas pela emoção. Carol, isso aí até trazendo um pouco do aspecto econômico, tem um negócio que acontece em investimentos, mas na prática acontece em todas as coisas da vida, é que as pessoas são movidas por dois sentimentos que estão extremos: ganância e medo. E isso a gente pode ver bem claro na Batalha de Stalingrado. E o investidor superior, alguma tese que a gente defende no Buy Bank, diferente de todo mundo que oscila entre a ganância e o medo, ele tá sempre no meio termo. É como se fosse um pêndulo que vai para um lado do outro e para muito pouco no eixo central. E a pessoa que é superior em suas análises, consegue agir racionalmente, ela nunca tá nem num lado nem no outro. Ela tá sempre no centro. Mas é isso aí que você falou, Raj. Os exemplos que você deu são perfeitos. Cara, muita gente interagindo, participando, gostando do tema. Se aprende muito sobre a Segunda Guerra, porque o ser humano se expôs muito na Segunda Guerra. Tanto os generais, quanto os chefes de Estado, quanto os próprios soldados. Eu sou de família de militar, meu avô foi pra Sinha, foi pra Itália lutar, então conheço um bocado da história do fronte, da história de guerra, apesar dele não gostava de falar sobre isso, mas a gente pesquisa, a gente busca saber. Tem muito livro bom pra buscar. Deixa eu repetir aqui a dica de série que o Theo passou, a galera perguntando. A série chama The Man in the High Castle. É O Homem no Castelo Alto. Eu não sei se é esse nome em português, Theo. Tem na Amazon disponível, muito legal, que traça esse universo. Se os nazistas e os japoneses tivessem vencido, como que seria o mundo? Falando sobre Stalingrado, sobre o frio, o Hitler acabou cometendo o mesmo erro que Napoleão, né? Subestimou o frio russo, o inverno russo. E os russos já estão preparados, adaptados, os soviéticos já estavam preparados e adaptados para suportar aquele frio. E o exército nazista não estava. E acabaram tomando ferro, né? Raj, eu postei lá no meu Twitter hoje, @BuyBank, uma foto minha quando eu tava no inverno do Canadá a menos 33 graus. Você vai ver que só meus olhos estão pra fora na foto, meus cílios estão congelados. Eu tentei andar 2 quarteirões durante a nevasca, não tem jeito. O que Hitler expôs os alemães ali naquela situação era totalmente descomunal. E foi uma tática de Stalin. Ele sabia que isso ia acontecer e que os alemães iam morrer de frio, que não ia chegar nem roupa e nem alimento pra eles. Mas eu acho que, como eu tinha falado no começo, a gente tá falando sobre Segunda Guerra, vamos trazer mais alguns episódios aqui, justamente porque ela moldou o pensamento humano da forma como que ele é hoje. A galera participando aqui, Carol, só pra fechar, um comentário aqui, o Willer mandou o seguinte, essa questão do emocional é em todos os âmbitos, tem pessoas que se metem em dívidas com o emocional abalado. Curti demais o assunto. Willer de Ribeirão das Neves falando aqui, traçando esse paralelo com o nosso cotidiano também. Willer, foi justamente o que a Carol falou. Esse extremo de sentimentos leva a gente a tomar decisões equivocadas em toda e qualquer coisa da vida, inclusive em relação às finanças. A gente toma pequenas decisões baseadas na emoção e como a gente às vezes não tá comandando um grupo muito grande, a gente tem a impressão que isso não vai ter um efeito tão grande, mas tem, né? Quando você traz aí um exemplo, por exemplo, um exemplo como esse que você trouxe, a gente vê que ali a decisão de alguém comandava ali milhares de homens ali no front, né? Mas na nossa vida também é a mesma coisa, quando a gente toma uma decisão baseada somente na emoção, a gente não aplica o racional, não pensa, não coloca, não planeja, a gente tem um efeito desastroso também de qualquer maneira. Acho que essa é a dica principal e da reflexão de hoje. É isso aí, Carol. E assim, rapidinho, só trazendo para os investimentos, o jeito mais certo de investir quando tá todo mundo ganancioso, seja conservador. Quando tá todo mundo com medo, seja agressivo.
E tá aí, dica de Theo Lamounier, participando do Central 98. E é interessante, puxando para essa área também, a Blitzkrieg, por exemplo, que era a técnica usada pelo exército nazista, era high stakes, high reward, né? Ele era sprint direto, dava porrada direto, isso demandava muita estamina e muito recurso por parte do exército nazista. Só que no caso de Stalingrado era high stakes e low reward, porque você não tinha... Que retorno você teria ali, além de ferir o ego do Stalin, né? Você não tinha um objetivo ali, claro, né, Theo? Isso pode ser aplicado também nos investimentos, né? E você falou um negócio que eu até esqueci, rapidinho. É interessante dizer que o exército alemão, num dos próximos episódios a gente pode falar isso, ele lutava sob o efeito de drogas, tanto metanfetamina quanto LSD, e russo a gente sabe que não tem sangue nas veias, né? Tem vodka gelada. Então tinha um conflito ali pesado. Então, Theo Lamounier, CEO da Buybank, trazendo pra gente mais uma aula aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele tá de volta na próxima quinta-feira, né, Theo? Isso mesmo, quinta-feira que vem, eu tinha prometido pra essa, mas falo quinta-feira que vem do Dia D, que é o episódio mais legal da Segunda Guerra. Maravilhoso, assiste, gente, Resgate do Soldado Ryan. Maravilhoso, são os 14 minutos mais frenéticos da história do cinema e conta justamente a tomada da Normandia, Dia D. Vale a pena, né, Theo? Vale a pena demais.